Agora sim, deu tudo certo. Ai, conseguimos! Conseguimos abrir. Vamos lá, Obrigada, então. Senhor. Obrigada, estamos aqui, tá tudo certo. Então vamos lá para mais uma live do aquecimento para o evento Entre Elas, que vai acontecer no dia 25/4. E hoje estamos aqui com a Jo. A Jo é educadora física, especialista em saúde feminina, né, Jo? Atende Isso mulheres aí. em diferentes fases. Então aqui hoje a gente vai falar mais sobre a questão de massa muscular e vamos adiantar algumas coisitas do evento Entre Elas também, né? É isso aí. Então, tá. Então vamos lá. Bom, Gil, o que a gente escuta muito, né? Precisamos cuidar da nossa massa muscular e é importante isso. E a gente realmente sabe que em diferentes fases da vida isso é super importante. Mas o que fica em aberto é como fazer isso, como cuidar dessa massa muscular. E aí o que eu escuto muito em consultório, e aí pode vir e agregar se tu também escuta isso, é eu faço musculação, mas eu faço outros tipos de exercício. Eu faço beach, ou eu faço bike, ou eu faço corrida junto. E aí, como que eu consigo conciliar essas duas coisas pensando na massa muscular? Ou, eu sei que é importante a massa muscular, mas eu não gosto muito da musculação, não sou muito adepta à musculação. O que eu posso fazer? Como que pode ser esse treino mais dinâmico, talvez, pensando na massa muscular? Tu acha que isso é possível? O que tu diria para essas mulheres? Então, eu trabalho diariamente com mulheres, atendo diariamente mulheres e a dor é sempre essa, né? Tô perdendo meu músculo, tô flácida, né? Tô precisando ganhar força, tô me sentindo fraca. Aham. E a boa notícia é que a gente consegue sim recuperar a massa muscular, ganhar massa muscular, mesmo depois dos 40, mesmo depois da menopausa. Mas a gente também precisa entender que cada fase é diferente. Né? Nós mulheres, nós passamos por ciclos diferentes da vida e cada ciclo tem uma estratégia diferente. E a gente tá cuidando desse corpo com ferramentas diferentes. Né? E a gente está preparando esse evento entre elas para contar sobre isso e trazer novas estratégias. Tem muita coisa, a ciência atualizada está trazendo muita coisa boa para nós e a gente vai entregar tudo isso nesse evento dia 25 de abril. Perfeito. Show de bola, né? É exatamente isso. E aí eu acho que algo que é importante trazer, né, esse ponto da musculação. Tu escuta muito isso de algumas mulheres, tipo, não curto muito, ou como que eu consigo conciliar com outros exercícios, que às vezes tem coisas em que, nossa, eu sou apaixonada por fazer, sei lá, eu sou apaixonada por correr, ou eu sou apaixonada por fazer aula de bike, né? Mas a musculação já é aquela coisa mais parada, não me identifico tanto. Só que nesse ponto a gente consegue ter treinos muito dinâmicos e acompanhados, o que ajuda muito na questão da massa muscular, né? Sim, o que eu vejo na minha prática é que a maioria das mulheres que vêm me procurar, elas têm um histórico da musculação que não é muito positivo. Né? Olha, Então, assim, agora eu comecei a treinar, eu senti uma dor absurda, eu parei, eu fiquei uma semana sem ir, depois eu sim. desisti, e eu tentei várias vezes e não Aham. consegui, né? Olha, E não precisa ser assim, não precisa não. ser. A gente precisa ter o cuidado de começar de forma progressiva, né? O corpo ele não está habituado a fazer 1 hora de treino, daqui a pouco 1 hora não é recomendado para começar. De repente começa menor, começa com 30 minutos, começa com 45 minutos, começa com 20 minutos. Já é alguma coisa, já é um treino de força eficiente para aquele corpo que não estava fazendo absolutamente nada. Nossa, Né? Outra coisa é a questão das séries, das repetições, né? Se eu não estou habituada a fazer 3 séries, por que não começar com uma série, né? Com apenas 15 repetições. Então, assim, o começar de forma progressiva, existe uma estratégia e ajuda muito na retenção das alunas, né? Para continuar, para manter o treino, para ter constância. Não precisa ser dolorido, não precisa ficar sem levantar um braço na primeira semana, não precisa ficar sem sentar na primeira semana. Muito pelo contrário, não é benéfico. Esse corpo que está começando a se movimentar, ele está fraco e não é só o músculo que está fraco. O ligamento está fraco, o tendão está fraco. Então ele precisa começar com respeito, né, de forma progressiva.
A Acho que gente vai tu falar trouxe, bastante sobre tu isso. trouxe tudo agora, exatamente o que eu tinha deixado aqui, porque eu, como nutri, eu escuto, né? E aí a gente fala, olha, né, a gente precisa começar o exercício físico, a gente precisa cuidar mais da tua massa muscular, então a gente fala sobre isso, só que o que eu vejo na prática é exatamente esses pontos que tu tá colocando. A mulher costuma vir já com uma experiência negativa da questão da musculação, né? Às vezes ela passou, de repente, com um profissional que foi até o esgotamento, e aí sente muita dor depois. Às vezes essa mulher ela tá com um corpo de um formato mais inflamatório, ou ela já tem alguma doença metabólica que faz com que ela sinta mais dor, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado, acho que tratar o corpo com respeito e cuidado, principalmente quando ela está iniciando, isso ajuda na questão da manutenção do hábito, na questão da constância, na tua adesão. Porque se é uma coisa que tu vai lá, treina, mas no outro dia tu não consegue nem trabalhar direito porque tu tá louca de dor, quem é que vai querer voltar? Ou então, tu foi lá, treinou e lesionou, ficou com dor na lombar, ficou com dor na cervical, ficou com dor no teu joelho. Tu não vai querer voltar e se manter naquilo, né? Então a gente tem que olhar, o que eu vejo é isso. Ou às vezes elas tentam ir num ambiente que elas não se identificam. Ah, não se identifica com aquele ambiente lotado de academia. Mas tem outras formas de fazer isso, né? Não precisa passar horas na academia, não precisa deixar de fazer aquele esporte que tu gosta e só fazer musculação, não tem como conciliar essas duas coisas, com acompanhamento tem como conciliar essas duas coisas, não precisa ser aqueles treinos extenuantes de precisar ficar extremamente dolorida, né? Está sendo eficiente mesmo que não fique dolorida, né? Acho que esses são pontos que a gente precisa reforçar aí quando fala na questão da massa muscular. Sim, é isso que tu vai... É isso aí. E a gente precisa também começar a pensar em boas avaliações, não em avaliações superficiais, porque se eu estou começando a fazer um exercício físico e eu nunca fiz, ou mesmo que eu já tenha feito, eu tenho um histórico do meu corpo, né? Eu tenho as minhas queixas de dor, de desconforto, eu tenho várias questões, então eu preciso fazer uma boa avaliação, né? Uma avaliação ela vai demorar no mínimo 1h30, 2 horas, para eu conhecer essa mulher, para entender o histórico de lesão dela, de dor dela, de medicação, de alimentação, de sono, de hidratação. E aí isso vai puxando outras situações, né? De ciclo menstrual, de gestação, e como foi a gestação, né? E se tá no puerpério, como que é. Então, assim, tem vários pontos que a gente precisa conversar antes de levar essa mulher para o exercício, para conhecer ela e para entender o porquê que ela tá ali. Né? Então, essa fase da avaliação também é muito importante. A questão da respiração é outra coisa importantíssima e básico, e é o básico do básico do básico. Para eu fazer um exercício, eu preciso utilizar minha respiração como forma de... Ela faz parte daquele momento. Né? E como que eu vou fazer isso se eu nunca fiz? Então eu vou ter que aprender. Né? Então, o profissional que está do meu lado, ele vai ter que me ensinar. Né? E quando que eu vou aprender isso? Né? Se não na primeira, na segunda, na terceira aula. Então, uma avaliação de respiração, uma boa avaliação de respiração. Como que eu estou respirando? Estou respirando de uma forma mais ansiosa? Eu estou conseguindo acionar a musculatura no meu abdômen durante a respiração? Essas coisas todas a gente precisa entender e aprender. E a gente vai estar entregando tudo no dia 25 de abril. Precisa. E sabe que isso aconteceu comigo. Porque essa questão da consciência corporal, isso é uma coisa que eu ainda, claro, preciso trabalhar muito mais. O cross, ele veio, essa percepção de precisar, porque alguns exercícios precisa ter muita consciência corporal. Mas isso é exatamente o que tu tá colocando. A gente não é ensinada a fazer isso. Então a gente precisa ser ensinada. Tu precisa aprender a treinar. Precisa aprender em relação à postura, aprender em relação à consciência corporal, aprender sobre respiração. Porque tudo isso aqui em conjunto faz com que o resultado também apareça melhor em relação à massa muscular, em relação à ativação muscular, né? E isso não é uma coisa nata, a gente não nasce sabendo. A gente aprende com o profissional que está nos acompanhando e pelo menos uma vez na vida todo mundo tem que passar por isso de aprender. Sim, o quanto antes melhor, né? Mas se tu não aprendeu ainda, precisa aprender, porque isso faz toda a diferença. Então esse é mais um spoiler do dia 25 de abril, porque todos nós passamos por marcos de desenvolvimento, né? E um marco importantíssimo que a gente passa é o marco do desenvolvimento motor. Então a gente passou por experiências de respiração, de posturas, de exercícios na infância mesmo, nos primeiros meses de vida, até completar 1 ano.
E essas coisas a gente precisa resgatar. E a gente resgata no treino. Né? E o profissional que está do lado tem que estar ali sabendo Não, o que está fazendo, mas se sabendo eu for, resgatar e se eu for essa te consciência contar que corporal, a respiração. quando me falavam assim, Amanda, contrai o abdômen, o que eu fazia? Eu botava o abdômen pra dentro. Isso era a primeira coisa que vinha na minha cabeça. Contrai o abdômen, eu Tá entregando dava. demais. E assim, eu fiquei sabendo que nem não era isso quando eu fui numa reunião aí com vocês e falou assim, olha, não. Aí foi lá, foi ensinado, né? O que é essa condição, o que tu precisa fazer com o teu abdômen em relação quando tu vai agachar, quando tu vai fazer algum exercício. E tu vê, olha quanto tempo que eu tô fazendo cross, quanto tempo que eu sou uma pessoa ativa fisicamente, mas algo básico, que era a questão da respiração, que era a questão de ativação, eu não sabia ainda. Então, toda vez que me falavam não foi ensinado, eu fazia aquilo que eu achava que era, né? E esse ponto do achar o que é, tu vai deixando outras partes do teu corpo também não fortalecidas como elas têm que ser. Aí começa a aparecer as dores, começa a aparecer as compensações, né? Sim, o core é a parte muito importante do corpo, é o que vai nos estabilizar, nos sustentar, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, a gente vai falar muito sobre isso, né, como fazer ativações dessa musculatura para preservar a saúde da coluna, para ter um movimento mais eficiente, com mais qualidade, para ter mais resultado. Falando já um monte de coisa. É o que. Não, mas é isso, porque às vezes a mulher passa ali, vou me trazer o exemplo, né? O dia todo sentada, o dia todo fazendo alguma coisa, ou no computador ou atendendo. Então, acaba que ao longo desse processo já vai gerando algumas dores. Às vezes tu já chega lá para fazer o exercício com essas dores. Aí piora o exercício. Então, todo esse cuidado, às vezes, até no teu dia a dia, a gente tem que ter integrado para melhorar também o exercício lá e pensando nessa massa muscular com total certeza, né? Então, acho que o que a gente pode tirar aqui dessa conversa é que a massa muscular ela vai demandar fazer treino de força, precisa ser feito treino de força, independente dos outros treinos que tu faça na tua semana, o treino de força ele tem que acontecer em conjunto do fortalecimento. Mas eu acho que quando a gente pensa em saúde feminina, a gente pode dividir essa programação pensando no fortalecimento, na questão da mobilidade, da flexibilidade. A gente precisa pensar na questão da parte metabólica também, cardiovascular em conjunto. E quando a gente pensa numa mulher funcional, a ideia é ter uma programação na tua semana que entre, né, em todos esses jogos aí que o corpo feminino precisa. Sim? É isso aí. Cada programa de treino, cada objetivo é muito individual, né? Eu posso pegar uma mulher que é super forte, que tem uma resistência, uma restrição de movimentos, e aí eu posso sugerir para ela que ela faça um pouquinho mais de mobilidade antes da sessão de treino, mas eu também posso pegar uma mulher que é hipermóvel e que não precisa fazer tanta mobilidade, talvez ela precise muito mais de estabilidade, né? Reforço da musculatura, reforço individual. E a gente vai falar sobre isso no dia 25 de abril. Vamos, mais um spoiler, tá? Então, além disso, no dia 25, quando a gente pensa em massa muscular, né, em saúde muscular, independente da idade, a gente pensa também obviamente, o treinamento ele precisa estar, né, alinhado, o exercício físico, que é o que a gente trouxe aqui com a Jo hoje, mas em conjunto com isso, a gente precisa ter, principalmente a parte nutricional, alinhada a isso e a parte médica alinhada a entender se tem alguma questão hormonal envolvida também com a tua saúde muscular. Então é legal sempre ter essa avaliação conjunta. A questão do exercício alinhado, que é o que vai fazer 90% do resultado em relação à saúde muscular, porque o músculo que eu não ativo, eu não trabalho, né? Não sobrevive. E mais em conjunto com isso, a questão alimentar precisa estar alinhada para te ter a tua manutenção de massa muscular ou tu ganhar mais massa muscular se for a indicação. E a parte da avaliação da medicina se tem alguma questão hormonal ou metabólica que pode estar interferindo também na tua saúde hormonal. Então, passando por esses três pilares, né, que a gente pensa nessa saúde muscular independente do momento da vida. Mas, claro, para mulher 40 a mais, isso se torna ainda mais relevante. Para mulher 50 a mais, 60 a mais, ainda mais relevante. Porque a gente pensa em longevidade também, né? O músculo acaba sendo longevidade em conjunto. O resultado do ganho de massa muscular, de qualquer resultado que a gente venha buscar com exercício físico, a gente não consegue levantar essa construção sozinho.
precisa de uma equipe. A gente precisa de uma equipe. A gente precisa, né, de produtos para... Eu digo, para explicar mais fácil, eu digo que assim, que é uma parede. Aí lá no treino eu vou e quebro essa parede. Aí quebrei essa parede. Aí agora eu preciso de tijolo, eu preciso de massa corrida para refazer essa parede, que é a parte da nutrição em conjunto. Então vai precisar de proteína, vai, mas só com tijolo eu não consigo erguer uma parede. Eu preciso da massa corrida também. Então eu preciso de outras fontes nutricionais em conjunto com essa proteína. Eu vou lá no treino e quebro de novo a parede. A parede ela vai ficando cada vez melhor, mais bonita, né? Conforme eu vou treinando e vou recuperando essa parede. Então, ter as coisas em conjunto é o que se tem melhor resultado também, né? Mas no dia 25, estaremos lá com vocês de forma presencial com essa troca, né? Vai ser um momento de bastante troca, experiências. Vai começar ali com a nossa médica, a Mariana, depois vem a Jo, depois vem a Ana, que é fisiopélvica. A gente vai falar sobre saúde da pele também e fecha comigo na parte nutricional, que é todo esse compilado junto. Hoje aqui é só um aquece, né? Sim. Fica o convite, então vamos deixar o convite? Vai ser uma manhã deliciosa, cheia de experiências, cheia de práticas. Eu tenho certeza que todas vão sair descobrindo várias coisas. Descobrindo coisas que nem faziam ideia de que existiam. Tenho certeza absoluta. Essa certeza eu também, essa promessa eu tenho certeza que ela vai ser cumprida, né? Então a ideia é entregar mais direção para vocês e a gente conseguir fazer esse compilado, esse olhar 360 na saúde feminina, que é o que a gente acredita tanto, tá? Fica o convite, dia 25/4, ingressos. A gente tem no link da bio aqui, mas também tem nos stories, a gente tá sempre colocando ali. E a gente tem ingressos únicos, ingressos duplos, então se fizer sentido, convida aí uma amiga, uma conhecida, porque o que vai ter lá, toda mulher precisa saber, independente da idade. Faz esse convite e vem. É mais barato do que uma pizza, não tem desculpa. É mais barato que muita coisa, né? É mais barato que ficar também treinando e não vendo resultado, é mais barato que ficar tentando qualquer coisa na alimentação e não vendo resultado. Então, essa direção vocês vão ter lá um pouquinho mais. É isso, presente, é um presente para si. É um presente para si. Então tá, eu te agradeço muito por essa live. Fica bem. Beijo. Beijo. Até mais. Até dia 25, espero você.